Olá pessoal, bom dia. A paz a todos irmãos e irmãs. Eu estou hoje retomando a escola dominical e trazendo aqui para vocês o conteúdo dado já desde há 2 semanas. A gente começou falando sobre... A gente já deu alguns temas, mas esse tema específico nós começamos na semana passada, 2 semanas atrás. Então nós demos nele só um minuto. Nós demos nele porque o pessoal já está mandando mensagem. Nós demos nele 2 aulas falando sobre a transformação da mente. Então eu dei o primeiro módulo, onde eu contextualizo toda a construção da mente, o que é, falo do que é mente, o que é coração e tal. Eu vou dar uma breve repassada agora. E hoje nós vamos falar sobre o que significa ter a mente em Cristo. E aí eu quero dar essa breve repassada e vamos estar junto nisso. Deixa eu só abrir aqui o PowerPoint. Como eu sempre digo, o PowerPoint já está lá no nosso site, www.icac.com.br/EBD. É só você baixar lá este PowerPoint e aí você vai poder acompanhar a aula por este PowerPoint, tá? Então nós falamos dos objetivos de transformar a mente, falamos como é que faz para transformar a mente, construímos essa questão de como faz para construir a mente, falamos como é que seria essa divisão do estudo, que seria a forma da construção da mente, a forma da construção do coração e refazendo os caminhos. Então esses 2 primeiros modos, a forma da construção da mente e a transformação do coração, nós já passamos e agora nós estamos na fase do refazendo o caminho. No refazendo o caminho, eu comecei semana passada, já trilhei uma parte do caminho, que é o caminho nosso, o pessoal. E agora eu começo a tratar a questão do caminho de uma mente em Deus, tá? E aí eu disse o que era mente, eu falei o que era coração, eu expliquei exatamente como é que funciona a mente, expliquei como é que funciona o coração no sentido bíblico, fui falando das razões, fui falando das emoções e fui tratando essa relação com Deus, falei como funcionava essas coisas de receber a mensagem, tratar essa coisa. E aí entrei no processo da harmonia, né, de ter essa harmonia no corpo, alma e espírito, falei pouco sobre isso, falei de ter harmonia no sentimento, como é que faz para ter harmonia nas emoções, no sentimento, etc. Falei como é que faz para você começar o processo de transformação da sua mente, eu expliquei o que era a mente, como intelecto, pensamento, entendimento, e depois em seguida eu expliquei como é que faz o processo da transformação da mente. Tudo isso já foi dado, eu estou só dando uma repassada bem rápida para não tomar tempo dessa aula. Depois eu falei sobre a busca por isso, como é que faz, e aí como é que começa o processo de regeneração da alma, ou regeneração do ser. Falei sobre isso também, porque essa, segundo eu disse, é a vontade de Deus. E aí, uma mente transformada, eu disse, uma mente transformada transforma nossas atitudes, transforma nosso caráter, e isso sim significa transformação, o que torna a gente pessoas diferentes, harmoniosas, alegres, felizes, em paz, etc. Aí depois eu disse que a gente precisava com isso mudar a forma de pensar e também disse, para mudar a forma de pensar, você precisa abandonar a forma antiga e passar a ter um pensamento de forma nova. E aí eu trouxe 2 textos, Colossenses 2,18 e 1 Pedro 4,1 e expliquei como é que se faz este processo de mudar a forma de pensar. E aí chegamos aonde nós vamos dar aula hoje, que é o que significa ter uma mente em Cristo. Esta é a nossa aula de hoje, tá? É a aula que a gente começa a ter a ideia do que é ter uma mente em Cristo, tá? Eu dei essa repassada bem rápida, só para a gente entender de tudo que já foi dado, e agora é o tema de hoje, tá? O que significa ser uma mente em Cristo? Quero que a gente comece a tratar isso. Primeiro, o primeiro princípio básico que você precisa pensar é o seguinte: como tratamos a mente, eu disse que a gente é um ser composto, nós somos corpo, alma e espírito, então nós somos composto de emoções, de coisas emocionais e de coisas espirituais.
E eu deixei isso bem claro, como que é uma coisa e como que é outra. O Deus, ele é espírito. Então, como que uma pessoa que tem uma construção emocional e espiritual vai ter relacionamento com um ser que é 100% espiritual? E não é só 100% espiritual, ele é o próprio espírito. Como é que a gente faz para ter esta mente? Esse é o objetivo da aula hoje. Então, vamos começar a entender isso. Essa questão espiritual, eu estou olhando aqui porque eu estou acompanhando o PPT, para que se vocês estiverem acompanhando também não se perder, tá bom? Ele para nós, ele é muito usado na nossa forma de pensar, esse ser espiritual. A gente não consegue expor ou demonstrar esse ser espiritual nosso se não for na forma da gente pensar. Ser humano é diferente de Deus. Deus, por exemplo, ou Jesus, quando esteve conosco, ele faz isso naturalmente. Por quê? Porque ele já é espírito. Como nós somos um composto de espírito e emocional, então a gente precisa fazer com que o espiritual que está dentro da gente precisa fazer com que ele seja demonstrado, ou seja, ele saia de dentro de nós de uma forma, ou através de um veículo, ou através de uma demonstração. A forma como o ser humano demonstra isso é na forma de pensar. Por isso que a Bíblia, e por isso que nós estamos tratando da transformação da mente. Por quê? Porque meu espiritual, ele só aflora, só aparece, só se desenvolve a partir do meu pensar. O ser humano é assim. Deus não é assim, mas nós somos constituídos disso. Então, se somos constituídos dessa questão das emoções, dessa questão do pensamento, emoções, etc., e espiritual, o que demonstra o nosso espiritual está na nossa forma de pensar. No caso de Deus, o que demonstra o espiritual dele é o próprio espírito, porque ele é totalmente espiritual. Então, se é da nossa forma de pensar, a Bíblia começa a tratar com a gente o seguinte: vamos mudar a nossa forma de pensar. Porque se mudamos a nossa forma de pensar, aí, nesse aspecto, conseguimos alcançar ou demonstrar ou tirar de dentro de nós essa questão espiritual. Tá bom? Então, por isso, nós estamos tratando essa questão da compreensão da mente, tá? Porém, isso tem um contraste muito grande entre o divino e o humano. Por quê? Porque os nossos pensamentos, eles são recheados não só de coisas espirituais, eles são recheados de vontades, de desejo, etc, etc, etc. E aí a gente começa a ter um pensar muito conveniente. E aí eu quero um Deus que seja conveniente a mim. Aqui está o grande problema e o grande nó que a igreja precisa desatar. E muita gente não entende. Como nós somos, o nosso espírito aflora através do nosso pensamento, então eu preciso transformar a minha mente. Porém, eu tenho uma mente que tem desejos, que tem vontades, que tem tudo isso. E aí eu me torno conveniente no sentido de que eu quero Deus para mim desde que ele atenda às minhas conveniências. E aí, quando você age assim com Deus, você continua sendo apenas emocional, apenas pensante, apenas racional e humano. E aí você não absorve o espiritual, porque você continua sendo você. Transformar a mente é mudar isso, é mudar essa forma de ser. Deixa eu tentar explicar de uma forma melhor. Eu tenho uma forma de explicar aqui mesmo no PowerPoint, mas eu quero que você entenda isso, porque nós somos constituídos de pensamentos e emoções, que é um lado de nós, e espiritual, que é outro lado de nós. Para o espiritual aflorar, eu preciso do pensamento. Eu, ser humano, eu só uso o veículo que me conduz ao espiritual, é o pensamento. Se eu penso coisas convenientes, eu quero conduzir convenientemente a questão espiritual. Se eu penso nas minhas vontades, eu quero conduzir o espiritual de acordo com as minhas vontades. Se eu penso nos meus desejos, eu quero conduzir o espiritual de acordo com o meu desejo. Por isso que tem várias doutrinas, vários tipos de igreja, várias coisas, porque tudo tem a ver com este modo de pensar. E a proposta da renovação da mente é exatamente todos, se fosse o caso, todos ter este veículo que nós chamamos de pensamento, que nos conduz ao espírito, pensando de forma igual. De forma igual não no sentido que todos tenham o mesmo pensamento, mas de forma igual no sentido de que todos pensem espiritualmente. Essa seria a grande diferença. Mas eu vou explicar isso melhor porque está parecendo estar confuso, tá? Vamos lá.
Primeira coisa, quando eu disse a vocês lá do coração, eu falei do coração e falei da mente o tempo todo para vocês lá atrás, tá? Então vamos aqui pensar o seguinte, de um lado nós temos um ser que aí eu vou usar agora o termo mental, em vez de eu falar pensamento, em vez de eu falar emoção, etc, eu vou usar mental. De um lado nós temos um ser que é mental e espiritual, tá certo? E do outro lado eu tenho um ser que é 100% espiritual, tá certo? Quando nós somos mental e espiritual, nós somos emotivos e volutivos. O que é emotivos e o que é evolutivos? Eu ajo muito baseado na minha emoção. E volutivos, eu ajo muito baseado no meu desejo. Então as nossas decisões ou os nossos pensamentos têm tudo a ver com nossas emoções e os nossos desejos, as nossas vontades. E a partir daqui é que eu estabeleço um pensamento. Isso é todo mundo, eu e você. Os certos, os errados, os espirituais, os não espirituais, todos agimos assim, tá? E aí, o que acaba acontecendo? O espírito, ele é compreensivo, o que é espiritual. Agora eu estou falando do lado de Deus. Ele é compreensivo, ele é bondoso, ele é benigno, ele estabelece paz, ele é tudo isso. O emotivo e evolutivo, que é o que somos nós, e evolutivos que somos nós não somos totalmente compreensivos, nós não somos completamente bondosos, nós não somos completamente benignos, nós não somos completamente organizados, nós não somos completamente harmoniosos, nós não somos completamente, como é que eu vou dizer, racional. Nós não somos. Então nós temos esse problema. É com esta carga, e Deus entende os nossos problemas, o nosso defeito, é com essa carga que a gente vai para o relacionamento com Deus. Então como é que Deus fez? Como é que Deus faz? Você vai com a sua carga de negatividade, Deus traz sobre você uma carga de positividade. Você vai com uma carga de rancor, Deus traz uma carga de alegria. Então Deus sempre age de forma contrária às suas reações para que você possa entender a reação de Deus e você assim vai mudando. Então, por exemplo, você pega uma pessoa que está totalmente atribulada. Por que as pessoas, você, eu, ficamos atribulados? Porque nós recheamos a nossa mente, o nosso coração, com um monte de pensamentos atribuladores. Pensamentos de preocupações, pensamento de problemas, pensamento de tristeza, pensamento de emoção, tudo tem a ver ou com a emoção ou com o volutivo. Ou um ou outro. Ou é outra uma coisa, ou é outra. Aí a gente chega para Deus assim, todo atribulado. Aí Deus vem, fala, aí Deus vem e estabelece o quê? Ânimo. Você já reparou que Jesus, quando chegava perto de alguém, o sujeito tinha lá uma atrofia muscular. Aí Jesus chegava perto dele e dizia, tende bom ânimo. Muita gente não entende isso. Como pode ter bom ânimo uma pessoa que está aleijada e veio diante de Deus e quer só a cura da sua atrofia muscular? Por que Deus faz isso? Esse contraponto, este confronto de Deus entre nós, que causa a transformação. Então, por exemplo, toda vez que uma pessoa está atribulada, é que Deus vem e traz a paz, traz o conforto, aí você termina a oração, termina a coisa, e diz, poxa, gente, eu estou me sentindo melhor, né? Aí você olha, os problemas que você trouxe continuam lá, são os mesmos, não foram resolvidos. As coisas que te levaram a ficar atribuladas, elas continuam. Não é porque eu fiz uma oração que imediatamente elas foram resolvidas, elas continuam lá. Se é um filho doente, provavelmente continuou lá. Porque aí já entra na esfera do milagre, não é o que eu quero falar nessa aula. Mas é só para você entender isso, só que você se sente melhor e mais harmoniosa. Por quê? Porque esse confronto que Deus traz em relação à nossa emoção, ou em relação aos nossos contrastes mentais e espirituais, é que faz com que a gente quebre essas coisas e refaça isso. Então, assim, isso é que faz, porque agora estou começando a falar, como é que eu posso ter uma mente em Cristo? Aí muita gente pensa que o caminho para ter uma mente em Cristo é ser santarrão. Não é. O caminho para ter uma mente de Cristo é a transformação da mente. E a transformação da mente só se dá se eu, primeiro, eu falei lá atrás, respeitar as minhas fraquezas. Segundo, falei lá atrás, enfrentar as minhas fraquezas. Terceiro, falei lá atrás, encarar os problemas como de fato eles são. Falei tudo isso já.
Eu não quero repetir, porque senão eu tomo espaço dessa aula de aulas que eu já dei. E eu não quero tomar esse tempo. Então, em primeiro instante, é isso. É este confronto em que você traz os seus pensamentos recheado de contaminações, eu vou chamar de contaminações, que são as suas emoções contaminadas e o seu volitivo contaminado, ou seja, as suas vontades e seus desejos contaminados. E aí você leva isso em direção a Deus. Aí a expectativa de muita gente, e algumas igrejas até o fazem, é te criticar, te condenar, dizer que você está errado, que você está em pecado, etc. Não é? Por que Deus não age assim? Porque Deus entende que você precisa trazer isso para que Ele possa reverter isso. Então, às vezes quando eu falo para você que a igreja não está cumprindo o seu papel, é por isso. Porque quando você chega numa igreja com erro, com graves erros ou pecados graves, ou que seja isso, o papel da igreja é te acusar. A maior parte das igrejas, isso não, sinceramente, isso não acontece. Vocês me perdoem se eu estiver sendo grosseiro, mas no andando eu tento evitar que isso aconteça. Eu, pelo menos, não faço isso. Eu sempre ensino aqui, olha, não acuse ninguém, não julgue ninguém, não fale de ninguém. O tempo todo eu falo isso, independente dos seus erros, dos seus pecados. Por quê? Porque você precisa trazer os pecados, precisa trazer os erros para que Deus possa te confrontar. Se você não traz essas coisas, não haverá confronto. Se não haverá confronto, não haverá transformação. Então você precisa trazer isso. É necessário que você traga isso para que haja o confronto, para que haja o processo da libertação. Entendeu? Então tem gente, por exemplo, que a igreja de modo geral, ela questiona você, te acusa, então você prefere esconder isso. Aí beleza, você constrói, você esconde, perfeito, só que não é transformado. Não existe processo de transformação. Porque para o processo de transformação, você precisa trazer tudo que você tem, do jeito que você é, do jeito que você faz, e Deus é que faz o confronto. Entendeu? Diz assim, mulher, onde estão os teus acusadores? Aí, bom, se eles não te acusam, ou se eles não te condenam, eu também não te condeno, vá em paz. Então, assim, é o confronto. E é sempre o confronto. Quando espera a nossa mente, a mente desses homens que foram levar essa mulher lá, está totalmente contaminada, cheia de recheada dos processos de emoções e vontade. A vontade deles era matar aquela mulher. Entendeu? As suas emoções eram de ódio, de raiva, de desespero, de destruir aquela mulher. Aí Jesus vem e traz outra coisa. Então são esses confrontos que geram a transformação. Então eu vou falar de algumas coisas aqui que muita gente vai se chocar a partir de agora, mas eu vou precisar falar. Por exemplo, alegria. O mundo inteiro busca alegria e você também busca alegria. Só que a gente esquece de textos como Filipenses capítulo 4, versículo 4, que diz assim, regozijai-vos sempre no Senhor. Regozijai-vos. Presta atenção numa coisa. Primeiro deixa eu explicar o que é regozijai-vos, porque eu vejo um monte de gente falar loucuras a respeito dessa palavra, então eu já vou explicar. Regozijai-vos é um termo bíblico para alegria. O grego, ele não fala alegria, ele fala regozijai. Então, alegria e regozijai é a mesma coisa. Alegria para o ocidente, regozijai para o oriente. Então, o mundo oriental chama regozijai. O mundo ocidental chama alegre-se. Então, regozijai e alegre é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, eu vejo gente falar um monte de bobagem a respeito dessa palavra, mas é só isso. Ela é um termo grego, portanto, ela é oriental. Então, tudo que se refere à alegria na questão oriental é regozijo. Tudo que se forma alegria no sentido ocidental é alegre. Ok? Então, o texto diz, é uma saudação, é uma forma de falar. Paulo usou esta forma, discípulos usaram, Jesus usou esta forma, mas aqui nesse texto de Filipenses, que é usado por Paulo, ele diz, regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, regozijai-vos. A gente lê a Bíblia, mas a gente é muito desligado, porque a Bíblia está dizendo, regozijai-vos sempre. Então, assim, você vai ter momentos felizes? Sim, mas sempre seja alegre. É isso que a Bíblia está dizendo.
Jesus teve um momento infeliz ou um momento de tristeza? Teve, mas ele sempre tinha um regozijai. Então, o que Paulo está orientando é que regozijai é algo que está, é uma fonte. Olha o que Paulo está dizendo. É uma fonte inesgotável de Jesus. Quando eu estudei Paulo, Paulo foi um dos que eu estudei bem a fundo, quando eu estudei Paulo sempre dizia isso, ele falava das fontes inesgotáveis de Jesus. Então ele mostra, por exemplo, o amor é uma fonte inesgotável de Jesus. A compreensão é uma fonte inesgotável de Jesus. São as fontes que Paulo alinha. Quando eu estudei Paulo, eu li muito sobre isso. Então, assim, a compreensão é uma fonte inesgotável de Jesus. A misericórdia é uma fonte inesgotável de Jesus. A misericórdia. A longanimidade é uma fonte inesgotável de Jesus. Tem um outro que eu estou esquecendo, eu esqueci. E tem o regozijai-vos, é uma fonte inesgotável de Jesus. Ou seja, regozijai ou ficar alegre está na mesma categoria de amai-vos uns aos outros, compreendemos uns aos outros, tende paciência uns com os outros e por aí vai. Ou seja, é uma fonte inesgotável de Jesus. Eu quero transformar a minha mente, sabe? Mas eu quero ficar tristinho a vida toda. Eu quero... E outra coisa, vocês não esqueçam que o livro de Filipenses foi escrito, que muita gente também não se dá conta, porque as pessoas não leem nem Bíblia, quanto mais saber as origens dos livros. E Filipenses foi um livro escrito depois de Paulo ter passado pelo calabouço. Lembre-se que depois, foi no livro de Filipenses que ele diz, depois de todas essas coisas, tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses não foi escrito antes da prisão, foi escrito depois da pior prisão de Paulo. Eu já expliquei sobre essa prisão de Paulo, se vocês quiserem, está lá na Turquia, ou vai na internet que vocês vão ver fotos. É um calabouço, um buraco úmido, sem iluminação, sem absolutamente nada, com grilhões que eram presos nos braços e nas pernas de Paulo. E ele passou preso ali, e ele ainda era acorrentado a guarda pretoriana, ou seja, um cadete, um oficial da guarda pretoriana, porque a guarda pretoriana é toda... O que é a guarda pretoriana? Também já expliquei aqui. A guarda pretoriana são cadetes que estão se formando para serem futuros centuriões. O que é centuriões? São guardas, são oficiais que cuidam de 100 homens, por isso centuriões. Então, cada oficial que cuida de 100 homens, chamado centurião, passou pela guarda pretoriana, da qual Paulo foi capitão. Paulo foi chefe da guarda pretoriana e ele estava no calabouço, aprisionado, acorrentado nos grilhões, ainda assim acorrentado a um soldado da guarda pretoriana que ali ficava com ele. Porque os romanos tiveram medo de que, assim como as paredes da cadeia caíram, e Paulo e Silas estavam lá presos e as paredes caíram, eles falaram, vamos botar esse cara no calabouço, vamos botar um monte de corrente nele, vamos botar um cara preso nele, acorrentado, porque nós vimos como é que as paredes da prisão caiu. E assim foi feito. E foi depois que ele passa por tudo isso, ele escreve o livro de Filipenses. Então ele está escrevendo um livro, depois de tudo que ele passou, ele está escrevendo um livro. E nesse livro, ele diz, logo no capítulo 4, que também é onde ele diz, depois de todas as coisas, que é Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece, ou seja, no capítulo 4 ele resolveu dizer que viveu alegre, e ele diz que isto é uma vida em Cristo. Eu quero ter a minha mente igual à mente de Cristo. Então, queridos, a sua vida tem que ser uma vida de regozijo. Ah, mas eu vou ter momentos tristes. Eu também, Cristo também. Os discípulos também. Momentos tristes é uma coisa e viver triste é outra. Nós não nascemos para viver triste. Porque se alegria ou regozijai é um atributo de Deus, ou uma das fontes inesgotáveis de Deus, significa que o meu ser, o tempo todo, eu tenho que viver alegre, porque eu sou constituído desta mesma ferramenta. Por que então não somos? Porque você dá vazão para a questão mental das emoções e etc. E aí, como eu dou vazão para as emoções e minhas vontades e meus desejos,
Aí eu não vivo uma vida feliz o tempo todo, porque o viver feliz o tempo todo é uma coisa do espiritual. É uma fonte inesgotável de um ser que é espiritual. Então, se eu não... E aí eu posso dizer, aí você vai dizer assim, pastor, o senhor está tirando isso, mas o senhor está inventando. Bom, se eu estou inventando, Salomão também inventou. É só você ler o livro de Eclesiastes. Aliás, leia o livro de Eclesiastes, do capítulo 1 até o capítulo 12, que são 12 capítulos apenas. Leia, que aí você vai entender a ter uma lição de vida. Ali explica como é que se faz para viver. O livro de Eclesiastes inteiro é uma lição de vida. E aí... você vai perceber que Salomão diz assim, eu busquei a alegria em todas as coisas. Então, eu achei que a alegria estava no dinheiro e aí tive muito dinheiro e descobri que ali não estava a alegria. Então eu busquei no poder, também fui muito poderoso e descobri que também não estava no poder. Então eu descobri que estava nos amigos. Comprei um lugar, levei todos os meus amigos e montei uma cidade onde todos eram meus amigos. E aí também descobri que não era. Então eu pensei, a alegria está nas festas, dei muitas festas e descobri que não teve e não fui feliz. Então eu pensei, está nas mulheres e tive muitas. E aí também não estava nas mulheres. E aí, no capítulo 12, já no final, ele fala, eu descobri que a alegria está no Senhor. Regozijai-vos, como diz Paulo, regozijai-vos sempre no Senhor. As pessoas querem ter uma vida feliz, mas as pessoas querem quer ter uma vida feliz, mas elas querem viver isso com as suas vontades, com os seus desejos, etc. E aí descobre que tá tudo errado, né? Eu recebi uma mensagem aqui sobre a guarda pretoriana. A guarda pretoriana, que foi a guarda do Paulo, ela era formada de cadetes. Cadetes que eu estou dizendo é só porque é o nosso novo termo. São suboficiais. Elas eram formadas por suboficiais, o que hoje na nossa linguagem é subtenente, por exemplo. É isso que é a guarda pretoriana, ela é formada disso. E ali é que se forma o centurião. A guarda pretoriana é uma guarda de pessoas estudadas, só estou voltando um pouco, tá? É uma guarda inteira só de gente, não é soldado comum. São soldados bem feitos, bem estruturados, e eles são, dali é que serão formados os centuriões, ou seja, os oficiais que estarão à frente de 100 soldados. Então, esta guarda pretoriana, que é onde faz a formação dos oficiais que são centuriões, era a guarda romana. Então, por exemplo, tudo que era da plebe, do cuidado do dia a dia, da rua, era a guarda comum. Tudo que era ligado ao reinado, ao palácio, aos sacerdotes, quem cuidava era a guarda pretoriana, era gente mais capazes, etc. Entendeu? Então era isso. Tá? Eu estou aproveitando até para responder, porque quando mandam aqui, eu aproveito para responder logo. Se tiver dúvida, depois eu falo. Outra coisa que eu quero falar, acabei de falar de alegria, agora eu vou falar de outra coisa. Queremos ter a mente igual a Cristo. A segunda coisa que eu quero falar é sobre gratidão. Queridos, gratidão. Me perdoem, eu tenho uma dificuldade enorme de olhar no meio cristão pessoas que são profundamente ingratas. E isso é o que mais temos no meio cristão. E me desculpe, eu estou falando isso com propriedade. Eu vivo isso. Nem me incomodo em viver isso. Mas as pessoas são profundamente ingratos. Eu sei disso porque eu vivi isso na pele. Tudo isso e depois se jogar de lado. O mundo, especialmente o mundo evangélico, não vou falar de outros porque eu não conheço, ou se conheço é muito pouco e não o suficiente para eu estabelecer uma regra, mas o mundo evangélico, se não é o mais ingrato que eu conheço, ou o mais ingrato que existe, com certeza é o mais ingrato que eu conheço. A ingratidão tomou conta de nós de uma forma assustadora. Aí você vai dizer assim, pastor, não devia estar falando isso. Não, eu tenho que falar isso. Porque se você quer ter uma mente transformada em Cristo, você precisa aprender a ser grato. Tem pessoas, pra você ter uma ideia,
Eu já tive casos de pessoas que me conhecem desde a minha infância. Desde a minha infância. E sabe como eu sou desde a minha infância. E qualquer coisinha que tem, qualquer coisinha, qualquer probleminha que tem, fica irritadinho ou irritadinha comigo. Mesmo me conhecendo desde a infância. Sabe o que é isso? Isso é o processo da ingratidão. O processo da ingratidão, nós somos... E aí você, queridos, leva isso para você. Eu vou dizer para você, porque eu sempre me coloco, vocês podem perceber, sempre me coloco nisso. Mas na ingratidão, eu me permito não me colocar nisso. Eu não sou uma pessoa ingrata. Eu agradeço a quem agradecimento. Eu reconheço as pessoas que fazem por mim, eu reconheço as pessoas que me ajudam, eu sou grato a Deus pelas pessoas que estão perto de mim, eu sou uma pessoa profundamente grata. E eu sou grato naturalmente. E depois que eu aprendi que a gratidão é um atributo de Deus, eu fiquei ainda mais... Aí eu fiquei, assim, atento à questão da gratidão. Então, pensa uma coisa, que eu quero que você entenda isso. Você precisa fazer uma reflexão e saber até que ponto você usa de gratidão e com os outros. Até que ponto? Então... Eu escrevi um texto lá dizendo assim, a gratidão é um ato de reconhecimento de uma pessoa com alguém que lhe prestou um benefício, um auxílio ou até mesmo um favor. Então devemos, nesse sentido, há um sentido ser explicado também com uma alegria abrangente em situações em que as dádivas da vida lhe proporcionou. E ainda lhe proporciona. Bom, o que eu estou tentando dizer com isso? Você não tem que ser grato com aquilo que é bom ou que aquilo que... Você tem que ser grato com aquilo que faz parte da tua vida. Você olha para a tua vida agora, olha quanta coisa você tem, conquistou, chegou, e você nunca, absolutamente nunca foi grato com essas coisas. Mas você continua reclamando daquilo que você não tem, daquilo que você não conquistou, daquilo que você não coisa. Mas você não reconhece aquilo que já conquistou. Sabe o que vai acontecer? E por isso eu acho que essas pessoas, de modo geral, nem são abençoadas. Ou a dificuldade da bênção de Deus. Por quê? Porque quando você conquistar, volta a ser lá atrás aquilo que você não vai agradecer, não vai estar feliz com aquilo, etc. Então, nesse sentido, é muito difícil você entender o processo da gratidão. Então, queridos, em nome de Jesus, se você quer ter uma mente em Deus, mesmo nas suas dificuldades, se você quer ter uma mente guiada com Cristo, você comece a participar do processo da gratidão. Outra coisa, eu vejo muita gente, outra coisa que eu quero falar, desesperada. Tem gente que se desespera por qualquer coisa. Eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter a mente de Cristo. Aí chegou um problema ou uma situação ou qualquer coisa, desespero. Queridos, é só você olhar agora a pandemia. A quantidade de gente que tem desesperada é assustador. Uma mente desesperada, eu vou afirmar, tá, queridos? Eu vou afirmar. Uma mente desesperada, é óbvio, se você passa por uma situação imediata, o desespero é imediato. Isso eu entendo. Agora, estar ou viver desesperado ou se desesperar com tudo, você não tem, estou afirmando, você não tem uma mente em Cristo. Não tem. Pastor, eu me desespero com tudo. Não tem uma mente em Cristo. Pastor, tudo me deixa atribulado. Você não tem uma mente em Cristo. Não tem. Como assim, pastor? O desespero é o princípio da falta de confiança. O desespero é o sintoma da falta de fé. O desespero, por exemplo, nesse agora da pandemia, não sei se vocês lembram, logo que começou, minhas pregações aqui eram todas, calma, fiquem tranquilos, o Senhor está conosco, Deus é maior, e etc, etc. Cheguei a postar uma frase dizendo, Deus é o Senhor da vida e da morte. Tudo isso. Ainda assim as pessoas entraram em desespero. Por quê? Porque não tem uma mente em Cristo.
Eu quero ter uma mente em Cristo, então controle o seu desespero, comece a buscar meios de controlar o seu desespero. De onde vem os meus desesperos? Das minhas emoções, das minhas vontades. Volto aqui nesse cantinho aqui, ó. Das minhas desesperos, das minhas vontades, das minhas emoções, das minhas vontades. Nunca do meu espiritual. E sempre das minhas desesperos. Se eu vivo uma vida 100% aqui, emoções e vontades e desejo, eu quase nunca vou viver uma vida espiritual, uma vida no espírito. Tem gente que acha que viver a vida espiritual é viver 8 horas de joelho, não é. Tem gente que acha que é ser santarrão, não é. Tem gente que acha que é frequentar uma igreja, não é. Tem gente que acha que é botar uma Bíblia embaixo, não é. Viver uma vida em espírito é você ter os seus pensamentos, suas emoções, suas vontades, seus desejos e etc. Que está desse lado com conteúdo espiritual. É isso. Então o desespero é o total falta da questão espiritual. O desespero rouba de nós a possibilidade do espiritual. Então, se você vive desesperado ou desesperada, eu já falei da alegria, né? Eu acabei de falar da alegria para vocês, em seguida eu falei da gratidão, agora estou falando do desespero. Se você é assim, você não tem uma vida em espiritual, não tem uma vida em Cristo, sua mente não é de Cristo. E aí, você vê que, por exemplo, tem um texto bíblico que fala, antes que as suas petições sejam levadas à presença de Deus. Então, se tudo eu posso levar à presença de Deus, eu ponho tudo na presença de Deus. Se está na presença de Deus, eu confio e acredito que acabou. Eu não tenho mais que ficar desesperado. Entendeu? E aí o texto ainda fala assim, é pelas orações e súplicas e ações de graça. Ou seja, eu vou para a minha oração, suplico ao Senhor e já agradeço. Quantas pessoas já me viram fazer isso? Eu entro no processo de oração, faço a minha súplica e já agradeço a Deus. Por que eu já agradeço a Deus? Por que será que eu já agradeço a Deus? Porque eu já confio que Deus vai fazer, eu já confio que Deus vai conquistar. Isso é o pressuposto da fé. O desesperado não tem um pressuposto da fé. Alguns até dizem que tem, mas de verdade não tem. Bom, queridos, eu queria, como esse módulo foi um módulo bem grande, bem extenso, eu vou abrir no final dessa aula um espaço para algumas perguntas. Rapidamente eu respondo aqui, porque eu já tenho uma aqui para responder, aí eu já respondo, tá bom? Então, conclusão. Você precisa moldar o seu modo de pensar. Se você pensa igual tudo que você vê, igual o mundo, igual as coisas que você recebe, você não tem uma mente baseada em Cristo. Por quê? Porque você tem que pensar a partir do seu espiritual, do seu interior, da sua essência. E eu expliquei sobre isso lá na primeira aula. À medida em que nós vamos tornando adulto, eu estou lendo, a mente gera uma série de preconceitos, gera também crenças e gera estereótipos. E aí nós vamos pensando a partir desses conceitos, preconceitos, crenças e estereótipos, sem ter conhecimento se são verdadeiros ou falsos. Nesse sentido, nós admitimos como verdade tudo, e aí fica difícil de remover aquilo que já pensamos. Então a sua mente está cheia de coisas, preconceitos, crenças, valores, estereótipos, tudo cheio dessas coisas que você já não sabe mais se é verdade ou se é mentira, só que você aceita e absorve. E aí, travou a sua mente. Você não consegue remover essas coisas da mente. Só é possível se você conduzir isso via espiritual, para que Deus possa confrontar, conforme eu expliquei para vocês, confrontar, e ao confrontar, Ele transforma essas coisas na sua vida. Nesse sentido, nós corremos um grande risco de, ao moldar os nossos pensamentos, do jeito que está tudo em volta de nós. Então, você fica moldado à circunstância. Por isso que esse desespero que a mídia, que a imprensa implantou nos nossos corações, está todo mundo desesperado. Por quê? Porque nós começamos a gente não para sequer para pensar. A gente simplesmente se amolda ao que está em volta de nós. Se o que está em volta de nós é ruim, a gente absorve o ruim e vamos nessa. É assim que a gente funciona. Isso não é transformação. Transformar é uma renovação da mente. Então isso é um exercício que você tem que fazer todo dia, da forma que eu ensinei aqui. Algumas coisas. Ter novos pensamentos. A Bíblia diz, pensamento de paz
e não de maus. Então os pensamentos têm que ser mudados. Então, como é que eu faço isso, pastor? Todo pensamento que é nocivo você descarta. Todo pensamento que é bom você absorve. É fácil fazer isso, pastor? Não, mas dá para fazer. É simplesmente, chegou um pensamento ruim, um pensamento nocivo, um pensamento negativo, eu extraio ele. Chegou um pensamento bom, você não precisa nem extrair, você pode transformar ele também se você quiser, mas é coisa da PNL, em outro momento a gente pode falar. Mas extrai e absorve o novo, absorve um pensamento melhor, harmonioso e tal. Segunda coisa que você precisa fazer, novas compreensões. Como é que eu falei para vocês lá atrás, como é que você compreende melhor as coisas? Ouvindo melhor os pares, ouvindo outras informações, avaliando os pós e contras. Eu expliquei tudo isso, porque a gente não é assim. A gente estabelece a nossa compreensão pela informação que a gente recebe. Se a informação está errada, a gente tem uma compreensão errada. A gente não busca a compreensão correta de tudo. Também falei quando falava de compreensão. Compreensão tem a ver com diálogo. O diálogo tem a ver com que você entender o outro. E eu disse, nós não temos esta paciência de ouvir o outro. Nós não queremos saber o que o outro tem para me dizer, mas você precisa mudar a sua forma de compreensão. Então você tem que ouvir o outro. Você tem que entender o que está passando na cabeça do outro. Nós temos vários problemas de comunicação. Às vezes o que ele entendeu não é o que você entendeu. Às vezes o que ela está pensando não é o que você está pensando. Então você tem que, dentro do processo de compreensão, você tem que estabelecer esses princípios, já que você quer mudar a sua compreensão ou ter nova compreensão. Ter nova percepção. Eu quero transformar a mente. O que eu tenho que fazer? Ter novas percepção. O que é isso? Tem gente que tudo que olha é negativo. Eu conheço gente que se você conta uma história e fala, mas isso aí pode dar errado. Ele nunca pensa que pode dar certo. Sempre pensa. Eu faço um exercício quando eu estou dando palestra sobre o meio copo d'água, né? Isso é um pouco para eu entender como é que as pessoas pensam. Quando eu boto meio copo d'água, eu pergunto para alguns, o que vocês estão vendo? Uns dizem, eu estou vendo um copo com água. Aí eu digo, sim, mas olha mais profundamente. O copo está com meio copo d'água. Aí eu digo, olha mais profundamente ainda. Aí uns vão dizer assim, o copo está quase cheio. E outros dirão, o copo está quase vazio. O cara que diz que o copo está quase vazio, ele já está pensando na possibilidade de esvaziar o copo. É aquele cara que gasta dinheiro demais, ele acaba com os recursos. Ele gasta dinheiro demais, ele termina o relacionamento logo. Tudo dele é assim. Por quê? Porque ele olha com essa visão pessimista de que pode esvaziar. O copo está quase vazio, então eu posso esvaziar. Então é o recurso que tem, eu posso esvaziar, eu posso acabar. Então esse cara é comprador compulsivo, gasta assustadoramente, está sempre envolvido em dívida, os relacionamentos deles é sempre conturbado e por aí vai. O que diz assim, o copo está quase cheio, esse está pensando diferente, ele está pensando na possibilidade de encher. Esse pensa em conquistar recurso, em empreender, em ir adiante, em relacionamentos duradouros, etc, etc, etc. O que é isso? Isso é só um padrão de pensamento. É só um padrão de pensamento. No fundo, isso é uma percepção, porque é só um copo, é só meio copo d'água. Então a forma como você percebe, ou a percepção que você tem das coisas precisa mudar. Tem gente que olha as coisas pelo lado da desconfiança. Ele está fazendo isso, eu já sei, está querendo me passar. Alguma coisa tem por trás disso. Tem gente que só olha as coisas assim, por trás da desconfiança. Isso é uma patologia. Você precisa ser tratado, precisa ser tratada. Porque você não pode olhar tudo. Algumas coisas, no nível da desconfiança, eu acho que você tiver razão para isso, acho que sim, mas tudo você olhar com um olhar de desconfiança, a sua percepção está errada. Tem gente que só olha com um olhar de desconfiança, está querendo me passar a perna. Isso tem alguma coisa por trás disso. Não, nessa frase que ele falou tem não sei o quê, sempre pensando com alguma coisa. Você precisa se cuidar, precisa se tratar, a sua percepção é muito equivocada. Alguém botou aqui, a sua percepção tem a ver com as informações que recebemos. Sim, você recebe a informação, mas lembra que eu falei que você precisa compreender? Tem que tratar a compreensão, tem que ter uma compreensão da sua informação. Imagina, tudo que eu recebo, se for verdadeiro, eu estabelecer uma percepção a partir dali, aí complicou, né? Aí eu vou acabar... É por isso que nós temos... Ontem eu falei sobre a violência, ontem não, sexta-feira, por isso que a violência está aumentando, porque a gente não está nem aí para perceber. Veio a informação e eu parto para agir a partir da informação. Não é assim. Você tem que ter sim
uma compreensão para ter uma percepção melhor. Então a percepção das pessoas precisa melhorar, entendeu? Tem pessoas que tudo pensa pelo lado ruim. E aí eu não estou nem falando do negativo do positivo, porque ruim necessariamente não é negativo e bom necessariamente não é positivo. Entendeu? Então uma coisa que às vezes para você parece ruim, é muito ruim ficar dentro de um poço que os irmãos jogou você dentro do poço. É muito ruim isso. Agora a percepção se não fosse o poço, ele não seria rei de Egito. Então nesse sentido o poço foi maravilhoso. Então ruim ou bom é relativo. Então, a percepção precisa mudar. E a percepção que você tem que mudar é a partir da percepção que você tem da sua vida. Tem gente que fala assim, minha vida é muito ruim. Aí eu pergunto assim, o que você tem feito para mudar ela? Eu não posso fazer nada. Aí eu sempre tenho desculpa, é porque isso aqui eu não sei o que eu pago isso, porque eu moro naquilo, porque não sei o que. Aí esses montes de desculpa. Então você tem que mudar a sua percepção. Porque se você não pode mudar, porque o marido, porque não sei o quê, porque paga isso, porque paga aquilo, e não posso mudar, então muda a percepção. Porque a compreensão é essa, de que tem um marido, tem não sei o quê, tem não sei o quê. Ok, então muda a percepção, começa a perceber isso diferente, porque senão você vai ter uma vida ruim. Então você pode até uma coisa que você considera ruim, você pode mudar desde que você mude sua percepção. A percepção precisa ser mudada, entendeu? O que mais? E assim vamos experimentar o que é a vontade de Deus, tá bom? Falta 15 para as 10, então eu vou abrir um pouquinho para a pergunta. Eu vi que tinha uma pergunta aqui, que nós nos tornamos mais confiantes diante de Deus. Isso foi quando eu falava nessa coisa de viver no Espírito. É exatamente isso, nós nos tornamos mais confiantes. A confiança é uma resposta que a gente dá, não só às nossas desconfianças, os nossos desesperos, mas a confiança é uma resposta que a gente dá à nossa fé. A gente, ao confiar, estabelece o princípio da fé. Entendeu? Deixa eu ver se tem mais pergunta aqui para responder rapidamente. Deixa eu ver aqui. Alguém falou, temos então que introduzir novos hábitos, inclusive sobre a palavra de Deus. Também já falei sobre isso aqui. Lembra quando eu falei para você que quando você muda o comportamento, muda os hábitos? Eu vou aproveitar para falar um pouco mais. Tudo que você faz repetidamente vai se tornar um hábito, em algum momento vai se tornar um hábito, porque o cérebro, ele funciona gerando sistemas. Por que ele gera sistemas? Porque o sistema faz com que o cérebro gaste menos energia. Como o cérebro ele é o gerador de energia e ele é o que coordena ou administra a energia do corpo, então quanto mais energia ele poupar, mais energia você vai ter. Então o cérebro gera uma coisa chamada de sistemas. Esses sistemas, como é o sistema linfático, ele gera sistemas para que você gaste menos energia. O sistema ele é acionado automaticamente, então não precisa gastar energia para acionar o sistema. Então, por exemplo, o hábito, você vai dirigir. Aí quando você começa a dirigir, você pega, olha para a marcha, aí você olha para os pedais, você olha para o volante, você olha para tudo que está na rua, você evita de olhar para os lados, é assim que você dirige, assim. Aí você começa a aprender a dirigir. Já não olha mais para a marcha, já não olha mais para o pedal, já não olha mais para o volante, e você só olha para frente e às vezes ainda consegue olhar para o lado sem interferir no que você está vendo na frente. O que o cérebro viu? Ele viu que dirigir são esses movimentos. Ok, ele gerou um sistema. Então você já faz isso no estado flow, que chama. É o estado inconsciente. Entendeu? Você vai sempre para a casa da sua mãe, e você usa sempre o mesmo caminho. Aí daqui a pouco, quando você vê, sai da sua casa, chegou na casa da sua mãe, você não percebe nada que aconteceu no caminho. Por quê? Porque você já entrou no estado flow, o cérebro gerou um sistema para você ir sem precisar gastar energia. Você gasta energia, mas não gasta energia para pensar, para ver como é que vai ser, definir rota, nada disso. Isso tudo já está dentro do sistema. Então o cérebro ele vai gerando vários sistemas. Por exemplo, dor de cabeça é um sistema. Toda vez que eu tenho estou aqui chutando só para você entender, toda vez que eu tenho um problema de fígado, o cérebro gera uma dor de cabeça, para eu poder ir o médico ver o fígado. A dor de cabeça é um sistema, tanto que ela é um sintoma, ela não é uma doença, né? A não ser no caso de enxaqueca, né? Que aí já é o estado crônico. Então, febre é um sistema. Toda vez que tiver uma infecção, o cérebro criou um sistema, toda vez que tiver uma infecção, aumenta a temperatura do corpo. Que aí a pessoa corre para cuidar. Aí o sistema.
Então o cérebro vai gerando, outro sistema que faz o cérebro gera. Por exemplo, você está aqui no sul do Brasil, lá em Porto Alegre, frio. Aí você vai fazer uma viagem para o Nordeste. Aí quando você chega lá no Nordeste, um sol a pino. Você sai do sul a 13 graus, 10 graus e chega no Nordeste a 43 graus. O teu organismo aqui, o cérebro botou ele para ele viver numa temperatura de 10 graus. Nesse caso, ele diminui a temperatura do corpo interior. Aí quando você vai lá para o Nordeste, aí ele tem que aumentar a temperatura, não que você... ele tem que regular a temperatura para você poder conviver com a temperatura anterior. Por isso, por exemplo, você vai à praia e você se cansa. Aí você fala, mas eu fiquei deitado o tempo todo. É porque o cérebro teve que, o corpo teve que fazer gastar uma energia enorme para poder não permitir que a sua temperatura fosse a mesma temperatura do ambiente, nesse caso 43 graus. Estou só explicando isso só para você entender que o cérebro, ele gera essa vontade. Hábito é a mesma coisa. Só se gera um hábito se você ficar fazendo sempre. Se todo dia você acorda e escova os dentes, vai chegar uma hora que você vai acordar e escovar o dente automático, que gerou um hábito. No caso do comportamento, que é o que a pessoa fala, você precisa gerar novos hábitos. No que você gera novos hábitos do seu comportamento, se você age sempre corretamente com as pessoas, isso vai ser um hábito. O cérebro vai gerar um sistema, ele não vai permitir que você não haja corretamente mais, porque ele gerou um sistema. Você vai se sentir mal se você agir incorreto com alguém. Então isso é um hábito. Então você vai gerando hábitos e a partir dos seus hábitos você vai montando as suas coisas, tá bom? E aí a pessoa fala, e é verdade, com novos hábitos, novas experiências, óbvio. Com novos hábitos, novas experiências. Se tiver mais alguma pergunta, se vocês quiserem colocar aí, vocês podem colocar, mas eu estou terminando este módulo de transformação da mente. Eu espero ter sido claro. Vou dar rapidamente, já que eu ainda tenho, se não entrar numa pergunta, já que eu ainda tenho aqui pouquíssimos minutos, que são 8 minutos, eu vou dar uma breve repassada. Eu quero mudar a minha mente. Então entenda isso. Você está lidando com um ser que é emocional, etc. E você está lidando com um ser espiritual. Deixa eu só desligar aqui, senão eu não paro de ver esse negócio aqui. Com um ser espiritual. Então você precisa conduzir suas emoções, pensamentos, etc., numa questão um pouco mais voltada para o seu espírito, o seu interior. Por isso que lá no início eu falei, cuide da sua essência, vá até a sua essência, entronize um pouco mais para você entender quem é você, experimente, deixe suas vontades aflorar. Pastor, mas não é a vontade que não, aflorar para ter o confronto. Para você poder consertar. Deixe suas fraquezas. Tem gente que gosta de esconder o que é. Tem gente que você pergunta assim, como é que você está? Estou ótima, estou bem, estou ótimo, estou maravilhoso. Aí você olha e sabe que não está. Mas para que esconde? Vai continuar assim. Então você esconde de quem pode te ajudar, esconde de Deus e esconde de você mesmo. Então não faça isso. Permita que as suas fraquezas apareçam, demonstre as suas fraquezas. Você não sai por aí demonstrando suas fraquezas para todo mundo. Você não chega para o seu vizinho e diz assim, eu tenho isso, tenho aquilo. Não, você não vai fazer isso. Mas você precisa permitir. Outra coisa que eu falei é confronte essas coisas. Confronte. Tem gente, por exemplo, que não gosta de resolver problema. Eu também não gosto de resolver problema, mas se você não resolver, eles continuarão sendo problema. O processo de procrastinação faz com que os problemas só aumentem. Sabe? Eu conto uma história, por exemplo, da casa com uma gotinha caindo no teto. É só uma gota caindo no teto. Daqui a pouco gerou um processo de filtração. Se você consertar a gota, você não vai precisar ter um processo de filtração. Daqui a pouco cai a parede. Daqui a pouco a casa está inabitável. Daqui a pouco a casa está interditada pela Defesa Civil. E era só uma gota. Se você tivesse corrigido a gota, provavelmente isso não teria acontecido. Então os problemas têm que ser enfrentados. Vai enfrentando e vai resolvendo. E outros virão e vai enfrentando e vai resolvendo. Não tenha medo de problema. Eles existem não para te derrubar, não para te destruir. Eles existem para te amadurecer, para te ensinar como é que se decide, como é que se faz, como é que se tem que administrar as suas vontades. É para isso que você que existe. E disso falei aqui várias vezes da transformação da mente e como é que você constitui isso.
esse processo da mente. E aí, por último, falei do coração humano, da mente humana, e também falei daqueles processos que a gente lidou aqui, que foi a questão da alegria, que regozijai é uma fonte inesgotável no Senhor. Regozijai é um termo grego, que quer dizer alegria. Então, para o mundo oriental é regozijar, e para nós aqui é a alegria. Hoje a alegria está sendo usada mais mundialmente. E aí eu mostrei o texto de Filipenses 4 falando sobre regozijar sempre no Senhor. Então, a alegria é uma coisa que tem que estar no seu ser. Viver um momento ou outro infeliz ou triste é natural. Viver triste não é natural, tá? Se sua vida é uma vida de tristeza, não é natural, você precisa corrigir isso, tá? Porque a vida, na verdade, é uma vida de alegria, com algumas tristezas em alguns momentos da vida. Eu costumo dizer que sobre felicidade, eu até falo uma coisa muito interessante, eu digo que felicidade não existe. E ela de fato não existe. Por que ela não existe? Porque a felicidade, você não é feliz o tempo todo. Vai ter um momento de tristeza no meio da sua felicidade. Então ela não existe, não no sentido de que você precise buscar a felicidade, não. Você precisa ter momentos felizes. Então viva uma vida sempre buscando momentos felizes, que você vai ter mais momentos felizes do que momentos tristes, e assim você vai ter uma vida feliz. E é isso que nós chamamos de felicidade. Felicidade não é uma coisa, não é uma conquista, não é nada disso. Eu quero ser presidente da empresa. Quando é presidente, eu vou ser feliz. Não, não vai. Pode ser presidente da empresa e não ser feliz. Felicidade é quando eu tiver muito dinheiro. Às vezes você vai ter muito dinheiro e não vai ser feliz. Conheço várias pessoas assim, você também já conheceu, inclusive algumas famosas. Tá? E o processo da gratidão. Seja grato com a sua vida, seja grato com quem você é, seja grato com quem está perto, seja grato com quem está longe, seja grato com o que você tem feito, seja grato com o que você permitiu não fazer. Seja grato. A vida é um processo de gratidão, entendeu? Aí falei sobre desespero. Aqueles que vivem desesperados não têm a mente em Cristo, e aí se você quer ter a mente em Cristo, tem que controlar o seu desespero. Falei como fazer para se controlar o desespero, também falei aqui como faz para controlar o nosso desespero. Se o pensamento ruim chega, eu substituo por um pensamento bom. Se o pensamento ruim chega, eu descarto e ele pega um pensamento bom, e assim eu vou... Tal. Também falei de manter a confiança, porque o desespero é contrário à confiança. E a confiança, a inconfiança, ela é igual à insegurança, que é igual à falta de fé. Depois também falei que todas as petições levadas a Deus, você precisa acreditar, crer, e tem uma fórmula para isso. Todas as minhas petições foram levadas a Deus. Tem uma fórmula para isso? Tem. A fórmula é oração e súplica e ação de graça. Ou seja, você começa a orar, faz o seu pedido e já agradece. Essa regrinha mostra que suas petições estão sendo levadas aos pés do Senhor. Tá? E assim eu fecho esse módulo. Semana que vem vou estar abrindo um novo módulo. Quero aproveitar esses minutos que me restam para falar sobre a mensagem de hoje. A mensagem de hoje uma coisa que eu preciso dizer. Todas essas aulas, elas estão gravadas e estão no meu canal do YouTube. Então eu falei várias coisas aqui. Tem gente, por exemplo, que está vendo agora, mas eu não vi. Isso que o senhor está falando que o senhor já deu, eu não vi. E aquilo que o senhor falou que já deu, eu também não vi. Queridos, vai lá no meu canal do YouTube e pode caçar todas as aulas. Estão todas lá, desde a primeira que eu dei aqui. Tá? Acesse. Aliás, eu vou fazer um pedido aqui. Queridos, acesse o meu canal do YouTube, lá tem conteúdo à vontade. Tem as aulas, tem as lives de oração. E indique o meu canal de YouTube, compartilhe o meu canal de YouTube, pede para as pessoas se inscreverem nesse canal para estar recebendo os conteúdos. Você mesmo que não está inscrito lá no meu canal de YouTube, se inscreve lá no meu canal de YouTube, vai ter tudo que eu falo aqui, tudo que eu estou dando está lá no YouTube. Então, eu perdi ontem, vai lá no canal do YouTube. Eu perdi semana passada, vai lá, está todo o meu conteúdo. Eu acho que tem 30 vídeos lá no meu canal de YouTube, ou 30 e poucos vídeos só de conteúdo, de mensagem, tudo isso. Então, se inscreva no meu canal de YouTube, que aí se você se inscrever, você vai passar a receber as informações, aí você já não vai precisar mais ir, o próprio canal vai estar te convidando, o próprio canal vai estar te mostrando que tem coisa nova. Então, se inscreve, que é importante, tá? E aí eu vou mandar, eu vou colocar no Face deixa eu ver se eu pego aqui. O canal de YouTube, você vai poder fazer tudo que você, tudo que tiver, eu vou ver se eu consigo colocar
aqui o meu canal de YouTube. Então você vai lá no meu canal de YouTube, se inscreve, indique para outras pessoas escrever para que as pessoas recebam. Se você considera esse conteúdo que eu dou aqui importante para a sua vida, pode ser que seja importante para a vida de alguém. Entendeu? Espera só um pouquinho. E aí, então, tá aí o link, você vai receber o link, já está colocado. Pega esse link e passa para as pessoas, pede para as pessoas se inscreverem no meu canal de YouTube e vamos juntos, porque se essa mensagem é importante, ou se tudo que tem dado aqui, tanto na escola dominical, quanto nas orações ao meio-dia, quanto nas mensagens que dou na igreja e outros estudos, se isso é importante para vocês, pode ser importante para outras pessoas também. Peço para as pessoas se inscreverem para também elas terem o meu conteúdo lá no meu canal de YouTube, tá? Então as aulas estão todas gravadas lá, os PPTs estão todos no nosso site www.icac.com.br/EBD. Estão todos os PPTs lá e as aulas, os vídeos das aulas estão no canal do YouTube. Você pode pegar lá, em série, inclusive, está lá aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, aula 5, estão todas lá, está em série. Você pode pegar lá e fica à vontade. Tá bom, queridos? Outra coisa que eu quero falar, e já estou terminando, ontem pela manhã, no meu momento de oração com o Senhor, logo cedo, assim que acordei, Deus me deu uma mensagem para pregar hoje à noite, lá na live da nossa igreja, às 7 da noite. E Deus me deu esta mensagem. Olha, é uma mensagem que impactou o meu coração. E há muito tempo eu não me lembro de ter sido tão impactado como fui nesta mensagem que Deus me deu ontem de manhã. E aí, nas minhas orações com Deus, ficou claro que esta mensagem deve ser pregada hoje à noite na igreja. Então, hoje à noite, às 7 da noite, na nossa live da igreja, não esqueça, participe. Você vai ver uma mensagem, você vai receber uma mensagem impactante para o seu coração. Uma mensagem que até para você que está desesperado, sem confiança e etc., você vai ver que Deus vai impactar teu coração. Essa é uma mensagem que pode mudar a tua vida, pode mudar a tua história. É uma mensagem importantíssima. É uma mensagem que o mundo inteiro precisa conhecer, e Deus hoje vai impactar o teu coração com esta mensagem. Eu quero muito, vou estar em processo de oração, eu quero muito que a unção de Deus seja derramada de forma que você seja impactado, impactada por esta mensagem. Tá bom? Queridos, eu vou ficando por aqui, quero te agradecer. Semana que vem, às 10 da manhã, estamos de novo aqui com a Escola Dominical, um novo assunto, vou trazer um novo assunto e juntos nós vamos estar cada vez mais aprendendo em Cristo. Amanhã, ao meio-dia, nós temos a nossa oração ao meio-dia. Não esqueça, hoje à noite, a live 7 da noite, com uma mensagem impactante para o seu coração. E amanhã, meio-dia, na oração ao meio-dia, estamos juntos no Senhor. Esse momento que Deus tem trazido a nós e tem confortado o coração de muita gente, nos alegrado. Então, em nome de Jesus, vamos estar juntos nesses processos aí, tá bom? Querido, Deus abençoe, eu vou ficando por aqui e como sempre digo, juntos somos mais fortes e com Deus somos mais do que vencedores. Deus abençoe, fiquem em paz e até lá!